Imagine uma empresa que não apenas constrói máquinas, mas também pavimenta o caminho para o progresso humano. Essa é a Caterpillar Inc., uma gigante industrial que transcendeu o mercado de equipamentos pesados para se tornar sinônimo de força, inovação e impacto global. Com operações em 192 países e uma participação de 16,3% no mercado mundial, a Caterpillar é mais do que um nome. É uma potência que ajudou a moldar a civilização moderna. Desde suas origens humildes em uma serraria no interior de New Hampshire, até o desenvolvimento do primeiro trator de esteiras do mundo, a história da Caterpillar é uma jornada de coragem visionária e determinação incansável. Mas o que torna essa trajetória tão extraordinária? Como uma ideia nascida em um pequeno negócio familiar transformou-se em uma das maiores forças industriais do planeta? Prepare-se para descobrir a história surpreendente de como a Caterpillar não apenas superou desafios, mas os transformou em alicerces para o futuro. Essa é mais do que a história de máquinas. É a história de como a engenharia, a inovação e o espírito humano podem literalmente mudar o mundo. Vamos voltar a cerca de 1849. Em Concord, New Hampshire, vivia um homem chamado Benjamin Holt com sua família. Seu pai possuía um negócio local de serraria, onde Ben e seus 11 irmãos ajudavam. Desde jovem, Ben estava bem familiarizado com o trabalho manual e com o uso das mãos. O negócio da serraria envolvia acumular madeiras nobres para envio, inspecionar sua qualidade e garantir a entrega pontual. A família Holt era bastante próspera nessa época. Quando adulto, Ben assumiu a serraria enquanto seus irmãos gerenciavam vendas e entregas na Califórnia. Tudo correu bem para Ben até que ele completou 34 anos quando seus pais faleceram. Ele entregou as operações de envio da serraria e mudou-se para a Califórnia em 1883. Ben não estava sozinho na construção do famoso negócio mundial. Os Holtz eram uma família unida que sempre se apoiava. Ao chegar à Califórnia, Benjamin iniciou um novo negócio com seus irmãos. Eles o chamaram de Stockton Wheel Company, que tratava madeira para os vales secos do oeste. Todos em Stockton o chamavam de Tio Ben. Ele tinha um pequeno local de trabalho em frente ao prédio do escritório, equipado com algumas ferramentas mecânicas e sempre acompanhado por seus companheiros que apoiavam suas ideias de engenharia incomparáveis. Tio Ben era um engenheiro único, que raramente fazia esboços. Ele preferia criar diretamente das ideias em sua cabeça. Ocasionalmente, desenhava apenas para explicar seus conceitos claramente aos trabalhadores. Esse empreendimento trouxe lucros significativos, e o tratamento de madeira deles rapidamente se tornou conhecido como o melhor da região. Os irmãos investiram até $65 mil em equipamentos de fábrica, tornando a Stockton Wheel Company um negócio considerável com 25 funcionários e 2 prédios. Esse sucesso deu a Ben a liberdade de planejar sua próxima empreitada. Em 1890, ele começou a trabalhar em um motor de tração a vapor, abrindo caminho para o que se tornaria um desenvolvimento revolucionário em máquinas. Este trator era enorme, medindo 7,3 metros e pesando 21.772 quilos, levando à fundação da Holt Manufacturing Company em 1892. Este trator foi projetado para agricultores, permitindo que substituíssem seus cavalos por máquinas e economizassem tempo. No entanto, o trator de 21.772 quilos era tão pesado que afundava nos campos devido ao próprio peso. Por isso, em 1904, Ben transformou aquele grande trator de rodas adicionando trilhos, criando o primeiro trator de esteiras do mundo, que ele chamou de Caterpillar, nome que toda a empresa usa até hoje. Curioso para saber como ele teve essa ideia? Bem, na verdade não foi ideia de Ben. Um dia, o fotógrafo da empresa, Charles Clements, notou como os trilhos subiam e desciam como uma lagarta rastejando. Ele mencionou isso a Ben, que adorou a metáfora e decidiu chamar o trator de Caterpillar. Tio Ben vendeu seu primeiro trator por $5.500, o que hoje equivaleria a $185 mil. Apesar do preço alto, ainda era a opção mais econômica para os agricultores. Essa inovação foi um grande sucesso e acelerou significativamente o crescimento da empresa.
O trator de esteiras também foi remodelado e vendido com novas tecnologias em 1909. O que realmente levou a Holt Manufacturing Company ao auge foi a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, Ben forneceu seus tratores e equipamentos militares para soldados e o governo. O trator Caterpillar até inspirou a empresa a fabricar tanques de combate. Após a guerra, em 1920, as coisas mudaram. Os agricultores acharam os tratores da concorrente CL Best Gas Traction Company mais convenientes para suas necessidades e começaram a rejeitar os tratores da Holt. Os tratores da Holt funcionavam bem em ambientes controlados, mas frequentemente falhavam nos campos agrícolas. CL Best, um ex-funcionário da Holt, havia saído em 1910 e criado sua própria empresa, que rapidamente se tornou uma grande concorrente enquanto Holt estava ocupado gerenciando as demandas do campo de batalha. A situação era muito desafiadora, com a rejeição dos agricultores e a dominância de CL Best. Ben e Best também têm uma história de brigas pessoais sobre roubo de propriedade intelectual, infração de patentes e marcas registradas, gastando US$ 1,5 milhão em taxas legais. Apesar de todos os esforços de Ben para salvar a empresa, ele faleceu em 1920. Com sua morte, o sucesso da Holt Manufacturing Company parecia ter acabado também. Parecia que a Caterpillar havia caído de um penhasco. Mas a história não termina aí. Logo após a morte de tio Ben, em 1920, banqueiros assumiram a Holt Manufacturing Company e nomearam Thomas A. Baxter como CEO. Baxter não perdeu tempo. Ele imediatamente ordenou que a empresa vendesse os tratores grandes e focasse em introduzir modelos menores e mais amigáveis aos agricultores. Essa mudança estratégica marcou uma nova era para a Holt e preparou o caminho para seu futuro sucesso. Essa estratégia funcionou bem inicialmente, mas não fez muita diferença devido à popularidade contínua da CL Best Company. Apesar de lutar e tentar várias abordagens para recuperar o antigo prestígio da empresa, o grande avanço de Baxter veio ao saber sobre o Federal Highway Act de 1921. Este ato envolvia o governo investindo mais de US$ 1 bilhão na construção da infraestrutura rodoviária do país. Era como uma oportunidade de ouro para a Holt Manufacturing Company, e Baxter imediatamente embarcou em uma missão para fabricar equipamentos de construção. Dessa vez, em vez de competir, Holt e Best uniram forças por meio de um acordo de fusão. Em 1925, a Holt Manufacturing Company e a CL Best Gas Traction Company se fundiram e trabalharam juntas para o governo. A empresa começou a ser negociada na Bolsa de Valores de São Francisco em 17 de agosto de 1925. O primeiro logotipo da empresa, introduzido no mesmo ano, apresentava a palavra Caterpillar em um design ondulado. Além disso, todos os tratores foram pintados de cinza naval na época. Nesse mesmo ano, Baxter passou o título de CEO para CL Best, que lideraria a empresa pelos próximos 26 anos. É fascinante notar que a pessoa que levou a Caterpillar à sua posição atual foi originalmente o maior concorrente de Benjamin Holt. Em 1928, o potencial da empresa começou a ser reconhecido por muitos, levando a uma expansão significativa de sua rede de concessionárias. A Caterpillar cresceu para ter 82 concessionárias nos Estados Unidos e 58 no exterior. O ano de 1931 se tornou um marco para a Caterpillar, com vários desenvolvimentos importantes que permanecem relevantes para a empresa até hoje. Primeiramente, eles fabricaram o primeiro motonivelador real da indústria, o Auto Patrol. Diferente dos motoniveladores tradicionais, que eram simplesmente acoplados a tratores, o Auto Patrol foi projetado como uma máquina apropriada. A Caterpillar ainda fabrica esses tratores em locais como Arkansas, Illinois, Brasil e China. Outro marco significativo em 1931 foi a introdução de Old Betsy, o primeiro motor a diesel da Caterpillar, o D9900. O projeto começou em 1927 e a equipe estava determinada a concluí-lo. O D9900 era altamente eficiente, produzindo muita potência enquanto consumia menos combustível.
Essa linha de motores permitiu muitas melhorias nos serviços da empresa, incluindo capacidades de geração de energia e soluções OEM. A Caterpillar também começou a fabricar motores para conjuntos geradores e aplicações marítimas. Saelbest deixou outra marca histórica. Em 7 de dezembro de 1931, ele começou a experimentar várias cores para os tratores, às vezes vermelhos, às vezes cinza, até finalmente decidir pelo icônico Highway Yellow. Essa mudança revolucionária transformou o mundo das máquinas. O amarelo foi escolhido por sua visibilidade e destaque. Best queria uma cor que pudesse ser facilmente vista à distância, e o amarelo se mostrou ideal. No mesmo ano, a marca registrada da Caterpillar passou por uma transformação. O primeiro logotipo, que se assemelhava a uma lagarta ondulada, foi substituído por um design mais profissional, moderno e elegante. O ano de 1931 foi um período desafiador para a empresa, pois estava à beira do sucesso e do fracasso. No entanto, a determinação e a inovação os mantiveram avançando sem olhar para trás. Esse mesmo espírito de inovação ainda está presente hoje, tornando a Caterpillar Inc. a empresa número 1 em máquinas pesadas no mundo. O primeiro motor a diesel foi finalmente colocado à venda em 1932. No entanto, justo quando as coisas pareciam melhorar, a Caterpillar enfrentou uma queda enorme nas vendas naquele ano. No início de 1930, as vendas eram de 45 milhões de dólares. Mas, em 1932, despencaram para apenas 1,6 milhões de dólares. Isso marcou o primeiro ano de prejuízo total. Os dias de trabalho foram reduzidos para 4 por semana. Algumas fábricas foram fechadas e os salários foram cortados. Felizmente, as compras soviéticas no final da década de 1930 ajudaram a empresa a se reerguer. Em 1933, a Caterpillar recebeu um novo projeto, a construção da ponte Golden Gate na Califórnia. A ponte exigiu uma quantidade significativa de equipamentos pesados e mão de obra, e a Caterpillar desempenhou um papel crucial na construção deste marco histórico. Na época, a ponte Golden Gate era a ponte suspensa mais alta e longa do mundo. O próximo grande marco para a Caterpillar veio durante a Segunda Guerra Mundial, quando a empresa desempenhou um papel crucial na fabricação de veículos para as forças aliadas. A descoberta dos motores a diesel se mostrou inestimável, pois eles podiam ser adaptados para uso em aviões a gasolina e motores de tanques. Durante a guerra, a Caterpillar não apenas produziu veículos, mas também foi encarregada de reparar estradas danificadas, construir novas, abrir valas antitanques e criar fortificações para armas. Esse amplo envolvimento no esforço de guerra destacou a versatilidade e confiabilidade da Caterpillar. Ao final da guerra, em 1949, a Caterpillar voltou seu foco para se tornar uma empresa verdadeiramente internacional. O objetivo principal era fornecer máquinas aos clientes de forma rápida e eficiente. Eles conseguiram isso ao abrir subsidiárias em todo o mundo, incluindo na Austrália e na Grã-Bretanha, estabelecendo firmemente sua presença global e expandindo sua influência ao redor do globo. A Caterpillar chegou à Índia em 1948 e começou a construção da represa Pokhara, que foi a maior represa de gravidade de concreto daquela época. A década de 1950 marcou um período decisivo na história da Caterpillar. Ela começou com um grande projeto, a construção de uma autoestrada de 16,9 quilômetros. Pouco depois, a Caterpillar deu um de seus primeiros passos significativos fora dos Estados Unidos, estabelecendo uma subsidiária na Inglaterra chamada Caterpillar Tractor Company of England. Em 1953, o governo indiano comprou 93 máquinas Caterpillar para seus extensos projetos de desenvolvimento de estradas, destacando a crescente presença global da empresa. Em 1955, a Caterpillar introduziu uma série de letras para estruturar e organizar seus modelos de máquinas e tratores. Esse passo organizacional provou ser inestimável, otimizando operações e aumentando a eficiência. A Caterpillar também desempenhou um papel significativo na preparação dos locais para os Jogos Olímpicos de Melbourne em 1956, demonstrando sua versatilidade além da construção. Ao final da década,
A Caterpillar havia solidificado sua reputação de confiabilidade em ambientes extremos. Eles fabricaram e forneceram máquinas para locais desafiadores, incluindo a Operação Deep Freeze 3 na Antártida, apoiando as missões militares dos Estados Unidos nas condições mais adversas da Terra. No início dos anos 1960, a Caterpillar enfrentou disputas trabalhistas entre seus funcionários americanos devido a questões percebidas com o comportamento da empresa. Felizmente, a controvérsia foi rapidamente resolvida sem impacto nas vendas. Em 1965, a Caterpillar expandiu suas capacidades de produção ao adquirir a Tow Motor Corporation, fortalecendo sua linha de produção de empilhadeiras. Em 1967, a Caterpillar apresentou um novo logotipo com o Block C, conferindo à marca uma identidade distinta e moderna. Em 1973, a Caterpillar tomou a decisão estratégica de atualizar sua frota de tratores, substituindo máquinas antigas por novos modelos construídos com técnicas modernas e equipamentos de alta qualidade. Isso resultou em melhorias significativas no desempenho e na estética dos tratores e máquinas da Caterpillar. Para melhorar ainda mais o atendimento ao cliente, os concessionários Caterpillar lançaram o programa Cat Plus em 1975. Essa iniciativa visava melhorar uma ampla gama de serviços de vendas e concessionárias, contribuindo para o crescimento imparável da empresa. Com as ambições de Benjamin Holt, o trabalho árduo de C.L. Best e a determinação interminável dos funcionários, a Caterpillar atingiu seu auge durante esse período. Em 1979, a Caterpillar fez outra mudança significativa ao atualizar a cor de seus tratores de Highway Yellow para Caterpillar Yellow. Essa nova cor foi projetada para ser mais visível tanto de dia quanto de noite, melhorando o impacto visual das máquinas. Em 1981, a Caterpillar expandiu sua linha de produção para incluir turbinas a gás industriais e solar turbines. Essa expansão ajudou as máquinas da Caterpillar a ganharem ainda mais popularidade mundial. Tratores e máquinas amarelas se tornaram uma visão comum em canteiros de obras em todos os países. Em 1985, a Caterpillar introduziu uma iniciativa estratégica para reformar e prolongar a vida útil dos equipamentos usados. Nomeado Caterpillar Certified Rebuild, também conhecido como Programa CCR, essa abordagem se mostrou tanto econômica quanto altamente lucrativa. No ano de 1986, a empresa Caterpillar alcançou tamanha proeminência que foi finalmente renomeada como Caterpillar Inc. Ela expandiu significativamente suas operações ao fabricar geradores altamente eficientes, mangueiras hidráulicas, motores marítimos, transmissões, componentes de material rodante, equipamentos de aluguel e motores de combustão interna. Em 1998, realizou aquisições significativas, incluindo a Perkins, uma produtora britânica de pequenos motores a diesel, e a MWM Holdings, especializada em conjuntos de energia a gás e diesel. Essas aquisições consolidaram ainda mais a reputação e a presença de mercado da Caterpillar. No entanto, o final dos anos 1990 também viu o ressurgimento de disputas trabalhistas com controvérsias mais fortes. Funcionários acusaram a empresa de não oferecer um ambiente de trabalho adequado e de não cumprir promessas feitas nos contratos de trabalho, que incluíam aumentos salariais, melhorias nas medidas de segurança e benefícios de saúde aprimorados a cada 6 anos. Apesar desses desafios, continuou a inovar e expandir seus serviços. Em 1998, foi inaugurada a primeira loja de aluguel da Cat, oferecendo aos clientes a possibilidade de alugar equipamentos por períodos curtos, de algumas horas a vários dias. No ano seguinte, em 1999, foi lançada a Cat Parts Store, proporcionando aos clientes a conveniência de comprar peças Caterpillar online, melhorando ainda mais o atendimento e a acessibilidade. No início dos anos 2000, introduziu carregadeiras de rodas avançadas, compactadores de solo, motoniveladoras e seus tradicionais tratores de esteira, aprimorando significativamente a qualidade dessas linhas de produtos em comparação com as ofertas anteriores. Nos anos seguintes,
tomou a decisão estratégica de vender sua divisão de equipamentos agrícolas para a AGCO, uma empresa do setor agrícola. Esse movimento permitiu à Caterpillar focar mais na produção de máquinas de mineração de alto nível. Embora a Caterpillar estivesse envolvida em máquinas de mineração desde os tempos de Holt e Best, foi nesse período que a empresa ganhou reconhecimento como uma das principais fabricantes de equipamentos de mineração. Em 2008, a crescente demanda global por transporte marítimo levou os proprietários de navios a recorrerem a ela para renovar e prolongar a vida útil de suas frotas. A expertise e as soluções da Caterpillar em engenharia marítima tornaram-se cada vez mais procuradas em todo o mundo nos anos 2000 e 2010. Com o mundo imerso na bolha da internet, deu passos significativos na era digital ao lançar seu primeiro site, Partscat.com. Esse site ofereceu aos clientes acesso fácil às peças e serviços da empresa online. Um dos momentos mais importantes para a Caterpillar foi a aquisição da Bucyrus em 2011, líder em equipamentos de mineração utilizados para carvão, cobre, minério de ferro, areias petrolíferas e outros minerais. Essa aquisição, avaliada em 8,8 bilhões de dólares, consolidou a posição da empresa na indústria de mineração. Em 2018, a Caterpillar enfrentou controvérsias sobre alegações de evasão fiscal ao IRS por até 13 anos. Apesar dessa questão, a reputação dela permaneceu forte, já que tais acusações não são incomuns entre grandes corporações. Surgiram também preocupações ambientais sobre o impacto da Caterpillar na qualidade do ar devido a seus processos de fabricação. Em resposta, a Caterpillar Inc. comprometeu-se a mitigar sua pegada ambiental por meio da produção de produtos mais sustentáveis. O ano de 2018 também marcou um marco para a Caterpillar, com a empresa alcançando 850 mil ativos. Além disso, a Caterpillar introduziu seu icônico logotipo triangular, simbolizando sua força e estabilidade na indústria. Em 2019, a Caterpillar lançou seu aplicativo oficial para equipamentos CAT, aprimorando a acessibilidade e a eficiência dos serviços para os clientes. Atualmente, a Caterpillar Inc. ostenta vendas no varejo de até 66 bilhões e 90 milhões de dólares, incluindo operações em 107 lojas de estilo de vida distintas em todo o mundo, mostrando seu alcance global e impacto. Ao longo de sua longa história, a Caterpillar Inc. provou ser um gigante imparável, constantemente inovando e mantendo sua dominância na indústria. Ao longo dos anos, a Caterpillar cultivou relações sólidas com empresas da Fortune 500 e governos ao redor do mundo. Essa comunidade não foi construída da noite para o dia. Foram necessárias décadas, até séculos, para que a Caterpillar Inc. se estabelecesse como a potência que é hoje. Esse caminho para o sucesso contrasta fortemente com o crescimento rápido buscado por muitas startups de tecnologia e IA, que frequentemente lutam para alcançar a mesma longevidade e estabilidade. A importância de construir relacionamentos não pode ser subestimada nos negócios. Se Baxter não tivesse se unido a C.L. Best, a Caterpillar poderia ter enfrentado a falência após a morte de Benjamin Holt. Essa parceria estratégica foi crucial para moldar o futuro da empresa. A Caterpillar Inc. também construiu uma imagem positiva globalmente ao contribuir para esforços de recuperação de desastres, como o terremoto de São Francisco em 1906, e ao fornecer energia de reserva essencial para cidades em todo o mundo, de Nova York ao Brasil. A empresa tem sido uma apoiadora fiel da Cruz Vermelha por mais de 90 anos e se comprometeu a produzir produtos sustentáveis em resposta a preocupações ambientais. Embora alguns possam perceber a Caterpillar como uma empresa tradicional, com um histórico discreto e poucas controvérsias, essa estabilidade tem sido sua maior força. É isso que permitiu à Caterpillar Inc. manter sua posição na liderança da Fortune 100 por mais de um século. A trajetória da Caterpillar Inc. é um testemunho de como visão, inovação e persistência podem moldar o mundo. De um trator revolucionário que substituiu cavalos nos campos ao domínio global de máquinas pesadas, a Caterpillar não apenas sobreviveu ao teste do tempo, mas também criou novos padrões de excelência em sustentabilidade e tecnologia. A empresa construiu marcos como a Ponte Golden Gate, ajudou a reconstruir o mundo após guerras e desastres,
e continua sendo um pilar de progresso global. Mas essa história ainda está longe de acabar. O que o futuro reserva para essa gigante? Será que a Caterpillar liderará a transição para maquinários completamente autônomos? Poderá redefinir o impacto ambiental da construção em um planeta que busca soluções sustentáveis? E como a empresa continuará a inovar em um cenário de inteligência artificial, robótica e mineração espacial? Enquanto a Caterpillar avança, sua história continua a inspirar empreendedores, engenheiros e líderes globais. Quais lições você pode aplicar ao seu próprio projeto ou negócio? E mais importante, quais serão os próximos capítulos dessa narrativa impressionante? Conte-nos. Que outra trajetória de inovação e resiliência você gostaria de explorar? A história da Caterpillar nos lembra que o futuro é construído, e o que construiremos a seguir depende apenas de nossa determinação.